Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Surpresa esta manhã no Atlântico Sul. A guerra, anunciada durante 3 semanas, começou. A esquadra inglesa deu o primeiro tiro e retomou o arquipélago da Geórgia do Sul, ocupado pela Argentina no dia 3 de abril. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. As Ilhas Malvinas são um pequeno arquipélago no sul do Oceano Atlântico, que se localizam a apenas 450 quilômetros da costa da Argentina, mas pertencem ao Reino Unido, que está a mais de 12 mil quilômetros de distância. Desde meados do século XIX, a Argentina reivindica seus direitos soberanos sobre as Ilhas Malvinas, e por muito tempo a disputa se manteve apenas no campo da diplomacia. Mas em 1982, sob o governo militar de Leopoldo Galtieri, os argentinos invadiram as Ilhas Malvinas e tentaram tomar o controle do arquipélago à força. A ocupação das Malvinas ou Falkland pela Inglaterra e regime colonial. Se permite que eu interrompa um minuto. Um comitê especial passou a se ocupar do assunto. Desde 1965, os dois, em várias rodadas e em várias capitais, passaram a se encontrar para resolver esse problema que preexistia às fábricas de armamento da Argentina. Você mencionou aí há pouco esse contencioso mais que secular entre a Argentina e a Inglaterra há 150 anos, e o senhor mencionou, quando falou nisso, os dois nomes com que se batizam as ilhas aqui no Atlântico Sul. Primeiro o senhor mencionou Malvinas e depois Falkland. Do ponto de vista jurídico internacional, elas são Malvinas ou Falkland? Um dos países chamou-as de Falkland em homenagem a um seu estadista. O outro país chamou-as de Malvinas por corruptela de Malouin, pois que um navegador francês, originário de Malou, havia descoberto as Ilhas Malouines. Para os argentinos, passaram a ser chamados de Malvinas. A começar porque eles não imaginavam que o governo do Reino Unido estivesse tão disposto a iniciar um conflito de grande escala para manter um território tão distante. Além disso, os militares confiaram excessivamente em sua parceria com os norte-americanos durante a Guerra Fria e esperavam que os Estados Unidos se mantivessem neutros ou talvez até apoiassem a Argentina. Porém, Ronald Reagan garantiu apoio aos britânicos, frustrando completamente a expectativa do governo argentino. Malvinas, a cicatriz perpétua da Guerra Fria Sul-Americana. Nas profundezas geladas do Atlântico Sul, onde o vento uiva histórias de dor e o mar esconde segredos, jazem as Ilhas Malvinas, ou Falklands, como insistem seus atuais ocupantes. Um pequeno arquipélago, um ponto minúsculo no vasto oceano,
mas que se tornou o palco de um dos capítulos mais sombrios e desnecessários da história moderna. Um eco distante de colonialismo e soberania que em 1982 explodiu em um conflito brutal, ceifando vidas e esmagando esperanças. Hoje, o Maloca Pop mergulha nas brumas desta guerra, esquecida por muitos, mas cujas cicatrizes ainda sangram. Um lembrete gélido da loucura humana e da ambição política. Prepare-se para desvendar a tragédia de uma nação em desespero e um império inflexível, em um confronto que transcendeu as ilhas para rasgar a alma de dois povos. A disputa pelas Malvinas não é recente. Suas raízes se entrelaçam com a própria colonização do Novo Mundo. Os europeus chegaram às ilhas no século XVIII. Em 1764, os franceses estabeleceram a primeira presença, mas um ano depois, em 1765, os ingleses iniciaram sua própria colonização. O choque entre as nações era inevitável, um prenúncio da discórdia que viria a dominar a história do arquipélago. Mais tarde, a Espanha, amparada pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, reivindicou as ilhas como parte de seu domínio. Por um tempo, tanto britânicos quanto espanhóis deixaram a disputa em segundo plano, envolvidos em conflitos mais urgentes na Europa. No entanto, com a independência da Argentina da Espanha, a nação sul-americana presumiu que a soberania sobre as Malvinas também lhe pertencia, dada a proximidade geográfica. Mas esta reivindicação foi brutalmente rejeitada. Em 1840, os ingleses retornaram com força, expulsando os argentinos e declarando as Malvinas como uma colônia britânica. A Argentina, jamais aceitando esta imposição, manteve a questão em pauta, especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando muitas colônias europeias conquistaram a sua independência. A pressão internacional argentina cresceu, mas nenhuma resolução foi alcançada. O ano decisivo seria 1982. A Argentina mergulhava em uma profunda crise política e econômica sob o jugo de uma ditadura militar liderada pelo general Leopoldo Galtieri. Sua moral estava em frangalhos e a insatisfação popular atingia níveis perigosos. Em um ato desesperado para reconquistar o apoio de seu povo, Galtieri concebeu um plano audacioso: invadir as Malvinas. Ele calculou mal a reação internacional, acreditando que os Estados Unidos o apoiariam e que o Reino Unido, em seus próprios dias difíceis, não se importaria com um conflito tão distante. Ele sonhava em se tornar um herói nacional. Surpresa esta manhã no Atlântico Sul. A guerra, anunciada durante 3 semanas, começou. A esquadra inglesa deu o primeiro tiro e retomou o arquipélago da Geórgia do Sul, ocupado pela Argentina no dia 3 de abril. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
A invasão argentina ocorreu em 2 de abril de 1982. 600 soldados argentinos foram enviados para dominar as ilhas, com ordens expressas para evitar ferir civis. A pequena guarda britânica ali presente rendeu-se sem resistência. A notícia da retomada das Malvinas explodiu na Argentina e o povo celebrou, e Galtieri viu sua popularidade disparar. Mas essa euforia seria efêmera. 2 verdades cruéis logo se impuseram. Primeiro, os Estados Unidos, que haviam financiado a ditadura argentina, optaram por apoiar o Reino Unido, seu parceiro de longa data, especialmente no contexto da Guerra Fria. Muitas das armas britânicas seriam, inclusive, fornecidas pelos americanos. Segundo, e talvez o mais catastrófico para a Argentina, o Reino Unido era liderado por uma mulher de ferro, Margaret Thatcher. Thatcher jamais permitiria que tal afronta ficasse impune. A única política com culhões suficientes na época era uma mulher. Apesar das tentativas americanas de mediação e das conversas entre os dois governos, Thatcher estava irredutível. Ela queria descer o cacete nos argentinos. Para piorar o cenário, Galtieri era um alcoólatra, com documentos britânicos da época sugerindo que ele era incapaz de pensar racionalmente. A resposta britânica foi massiva e rápida. O Reino Unido enviou uma frota de aproximadamente 100 navios, incluindo porta-aviões e navios de transporte de tropas, para a região. Devido à colossal distância de mais de 10 mil quilômetros entre o Reino Unido e as Malvinas, a Ilha de Ascensão, uma colônia britânica, foi utilizada como base estratégica. Enquanto isso, os argentinos se apressaram em minar as águas ao redor das ilhas, minas que tragicamente permanecem lá até hoje. A primeira medida britânica foi estabelecer uma zona de exclusão marítima ao redor das ilhas. Foi então que ocorreu o ataque com o maior número de mortos de toda a guerra. Um submarino britânico afundou o cruzador argentino General Belgrano. 323 argentinos perderam a vida nesse ataque. O mais perturbador é que o Belgrano estava fora da zona de exclusão no momento do ataque, uma ação que, para muitos, configura um crime de guerra. Após essa perda devastadora, os britânicos dominaram o oceano e Galtieri finalmente compreendeu a seriedade da determinação de Thatcher. A Argentina chegou a cogitar pedir ajuda militar e financeira à União Soviética, mas quem realmente ofereceu apoio foi a Líbia de Muammar Gaddafi, que enviou mísseis antiaéreos. Isso foi crucial, pois grande parte da guerra seria aeronaval. Os argentinos possuíam os temidos mísseis Exocet, capazes de afundar navios. Em resposta ao ataque de Belgrano, o HMS Sheffield, um dos melhores navios da frota britânica, foi afundado por um Exocet. Diante da eficácia dos mísseis argentinos, Margaret Thatcher chegou a ameaçar escalar o conflito para o continente, ameaçando a capital argentina, Buenos Aires. Na América do Sul, a maioria dos países apoiava a Argentina, com a notável exceção do Chile, que também tinha suas próprias disputas com os vizinhos. Embora muitas nações sul-americanas evitassem um envolvimento direto, incidentes ocorreram. No Brasil, um avião britânico, sofrendo falha mecânica e problema de combustível, teve que ser escoltado pela FAB
para pousar em um aeroporto brasileiro, onde foi confiscado e só devolvido ao final da guerra. Há relatos, inclusive, de que o então presidente do Brasil, o general Figueiredo, teria afirmado que se a guerra chegasse ao continente, o Brasil interviria. Apesar do apoio internacional, a Argentina enfrentava graves problemas internos. O autor brasileiro Roberto Lopes, em seu livro O Código das Profundezas, revela a realidade dos submarinos argentinos. Embora a Argentina possuísse submarinos alemães com tecnologia de ponta, eles eram incapazes de realizar a manutenção adequada destes equipamentos. Havia falhas no sistema, computadores de bordo que não funcionavam e, em um caso assombroso, 2 torpedos ficaram engatados nos tubos de lançamento. A própria fabricante alemã declarou que a falta de manutenção tornava os submarinos inoperantes, transformando-os em meros grandes pedaços de metal que ficavam embaixo d'água com pessoas dentro. Os principais submarinos argentinos, aliás, sequer estavam no país, estavam na Alemanha para manutenção. A aviação argentina, no entanto, obteve sucesso significativo, afundando alguns navios e danificando outros. Em resposta, o exército britânico utilizou o primeiro avião de decolagem vertical da história. Mas o tempo e os recursos eram cruéis. Os mísseis Exocet argentinos começaram a escassear, enquanto os britânicos empregavam os eficientes mísseis Sidewinder em combate aéreo. Mais de 70 aviões argentinos foram abatidos, um ponto de virada decisivo. Com o controle marítimo e agora o controle aéreo garantidos, restava apenas o controle terrestre. O desfecho era inevitável. A Argentina jamais enviou seus melhores soldados para as Malvinas. A grande maioria era composta por recrutas, jovens inexperientes, forçados a lutar em condições terríveis. Faltava comida e os uniformes eram inadequados para o frio cortante do Atlântico Sul, onde as Malvinas ficam próximas da Antártida. A falta de planejamento era gritante. Um país infinitamente mais poderoso foi subestimado, e a estratégia se limitou a espalhar minas sem enviar soldados preparados ou armamento suficiente. Relatos de soldados argentinos narram a agonia de pegar armas de companheiros sem vida e a preparação para combate corpo a corpo contra britânicos muito mais bem treinados. A capital das Malvinas, Port Stanley, chamada de Puerto Argentino pelos argentinos, localizada na ponta de uma das ilhas, seria o alvo final. Mas os britânicos desembarcaram do outro lado, limpando o caminho. A primeira grande batalha terrestre, e talvez a mais famosa, ocorreu em Goose Green. Em meio ao frio e à lama, um terreno hostil para os recrutas argentinos, a maior experiência, habilidade e tecnologia dos britânicos prevaleceram. Apesar da superioridade numérica, os argentinos se renderam. As forças britânicas se espalharam pela ilha e, em 11 de junho, o ataque a Port Stanley teve início. Os britânicos dominaram os morros que cercam a capital, encurralando os argentinos. Submetidos ao frio, à fome e sem uma estratégia à altura dos britânicos, os soldados argentinos se renderam em 14 de junho de 1982. A Guerra das Malvinas deixou um saldo de horror. Um massacre que contabilizou 904 mortos, sendo 649 argentinos, além de mais de 2.000 feridos. 11.000 prisioneiros argentinos e 3 civis mortos. Apenas 4 dias após a rendição, o ditador Leopoldo Galtieri renunciou e a ditadura argentina desmoronou em seguida.
No Reino Unido, Margaret Thatcher emergiu como heroína nacional, garantindo sua reeleição e tendo até uma rua nas Malvinas nomeada em sua homenagem. Durante o conflito, a imprensa argentina difundia falsas notícias, garantindo à população que estavam vencendo. As fake news não é um fenômeno novo, sempre existiu. Nenhuma informação sobre o sofrimento dos soldados ou as perdas reais chegava ao público. Apenas propaganda enganosa. Mas a verdade se tornou insustentável à medida que a derrota se desenhava. A vida nas ilhas hoje é marcada pela tranquilidade, com base na pesca e no turismo. No ano de 2013, os quase 3.000 habitantes participaram de um referendo para decidir a quem preferiam o controle das ilhas. 99,8% deles votaram pelos britânicos. Um argumento forte para o Reino Unido manter a sua soberania, além da existência de petróleo na região. A Argentina, contudo, ainda reivindica as ilhas e a causa conta com o apoio geral da América do Sul. A disputa permanece uma ferida aberta, um lembrete do custo devastador da guerra e das consequências imprevistas da ambição humana. E assim, a tragédia das Malvinas Falklands se encerra, mas a reverberação de seus ecos ainda assombra. Um conflito que, em sua magnitude brutal, expôs a fragilidade da vida e a eterna busca por um pedaço de terra. As sepulturas em solo gélido, os nomes gravados em monumentos distantes e as memórias dilaceradas de veteranos de ambos os lados são testemunhas silenciosas de uma guerra que não deveria ter acontecido. Não há vencedores reais quando a morte ceifa tantas vidas e o trauma se enraiza tão profundamente. As Malvinas continuam sendo um ponto de discórdia, uma sombra que paira sobre as relações entre nações. Enquanto o vento varre as planícies e o mar engole as lágrimas, o grito silenciado dos mortos nos lembra o preço insuportável da guerra, uma lição amarga que a humanidade, lamentavelmente, parece condenada a esquecer e repetir. Que esta história sirva de advertência, um eco sombrio de um passado que insiste em não ser esquecido. Este foi mais um Maloca Pop.